Como você pode perceber, né, nós estamos embaixo da parede. Normalmente a gente grava lá em cima e nós vamos lá em cima agora. Mas dá para você ver, né, as motos, carros passando lá em cima do paredão. Paredão gigante. E aí dá para você ver a quantidade, né, de água que já tem, mas a quantidade de água ainda que falta para esse açude sangrar. Então fica com a gente, nós vamos na escala do açude para a gente deixar você atualizado. Aqui na escala a gente pode ver que ele está no número 70. Na última atualização ele estava no número 66. Sinal que aumentou 4 centímetros com a chuva de ontem. Ontem, 9 de maio. A gente está gravando aqui hoje, dia 10, sexta-feira, e a gente pode perceber um aumento aqui de 4 centímetros. A gente vai só conferir lá nas comportas, na escala que mede o total do açude. Lá nós temos a ideia de qual o volume total do açude, né? Quantos metros de água já pegou e quanto falta para sangrar. Então já vai deixando o like, comenta, compartilha. A gente sempre deixando você atualizado do açude Pompeu Sobrinho aqui em Choró, como também do açude Cedro em Quixadá. Então você que pede para a gente gravar, a gente tem recebido muitos pedidos para que a gente continue gravando esses vídeos. A gente grava e mostra para você. A gente pode ver que da última atualização que nós fizemos aqui do açude, ele estava com 3 metros e 66 centímetros. Agora ele já chega a 3 metros e 70. Um acréscimo de 4 centímetros desde a nossa última atualização. Ontem, 9 de maio, deu uma chuva de 30 milímetros nas cabeceiras do açude. E hoje, 10 de maio, a gente vem aqui e dá para perceber já um aumento de mais 4 centímetros aqui na escala. A notícia é boa porque o açude continua recebendo água, mesmo tendo feito uns dias de sol, mas o inverno dá sinais que pode continuar. E aí o açude continua recebendo água, não perdeu ainda nem um centímetro de fevereiro para cá e continua acumulando água. Com mais esses 4 centímetros no aumento da água, o açude agora faltam 10 metros e 80 centímetros para sangrar. Aos pouquinhos, o açude Pompeu Sobrinho vai ganhando volume e vai mudando a paisagem aqui no meio do sertão. É importante não só deixar você atualizado, mas também que você conheça um pouco da história. Normalmente a construção desses açudes foi em épocas muito difíceis. O Cedro numa grande seca, o açude de Choró numa grande seca de 1932, uma das maiores secas do Nordeste brasileiro. Mas eu quero passar alguns dados. A parede principal, que é essa que a gente está vendo aqui, para você ter uma ideia do tamanho da parede. Ela tem 235 metros de extensão, parede grande, 31 metros de altura. A bacia hidrográfica, ou seja, a área ocupada pela água aqui do açude Pompeu Sobrinho, e vai longe, né? A gente tem comunidades inteiras, distante aqui, muitos quilômetros daqui. A bacia hidrográfica desse açude é de 321 quilômetros quadrados. Então você pode ver que é grande, né? Um açude realmente muito grande, capacidade aí de mais de 143 milhões de metros cúbicos. Então é uma bacia hidrográfica bem grande. O escoamento, né, que é em cima da parede, a gente vai já lá em cima, ela tem 9 metros e 70 de largura. E também é uma CE, é a CE 456, que a gente já mostrou aqui em outros vídeos. Ela dá acesso a várias cidades, entre elas Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Canindé, Fortaleza. Então é onde as motos, os carros estão lá em cima passando. É a parede do açude. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar lá. É uma CE, uma estrada estadual que passa por cima da parede aqui do açude. A galeria, que é ali onde ficam as comportas, que a gente sempre mostra, ela tem 77 metros. O rio que abastece é o rio Choró. Então também não é um rio grande. Algumas pessoas perguntam, né, a dificuldade desse açude é acumular muita água, e a gente vai muito por conta do rio. O rio Choró, ele não é um rio grande, né? O percurso dele é pequeno. Os afluentes também.
por isso um pouco da dificuldade. Como quase todos os açudes aqui do Nordeste, o açude Pompeu Sobrinho, ele também foi construído por conta de uma grande seca. A seca de 1932, uma das mais terríveis secas que abalou o Nordeste e o Ceará. Devido a essas grandes secas, muitos retirantes andavam procurando trabalho, procurando comida com suas famílias. Aqui na obra trabalhou muita gente. A gente sabe que há 90 anos atrás os registros não eram com a mesma perfeição de hoje. E aí tem vários registros que variam, falam em 10 mil pessoas no pico de trabalho aqui da obra, falam em 5 mil, falam em 20 mil pessoas que chegaram a trabalhar aqui na obra, que inclusive devido às grandes epidemias, 20% desse número morreram. E aqui, no açude Pompeu Sobrinho, onde a gente está agora, o açude que abastece a cidade, que é ponto turístico, que é atração aqui aos finais de semana e para quem passa aqui na CE. Há 90, 92 anos atrás, morreram centenas, milhares de pessoas com febre, sarampo, principalmente cólera. Morria tanta gente que não dava para enterrar em covas e se enterrava em valas. Eles abriam valas aqui ao redor para fazer o enterro dessas pessoas. Uma triste história do açude Pompeu Sobrinho na cidade de Choró. Na grande seca de 32, que foi uma das maiores secas já registradas no Nordeste brasileiro, existiam os campos de concentrações. Flagelados, retirantes, abandonaram suas casas à procura de trabalho e de comida. Quando sabiam de uma obra, juntava sua família, criança, o animal que tinha e seguia a viagem. Ao todo, só no Ceará, existiram 7 campos de concentração que abrigavam retirantes que, como não tinham trabalho, o próprio governo, tipo que, entre aspas, financiava a permanência dessas pessoas para que esses retirantes não resolvessem ir para a capital, Fortaleza. E lá, com certeza, a pressão seria muito maior. E aí essas pessoas iam ficando em condições insalubres. As doenças, as epidemias chegavam e matavam muita gente nesses campos de concentrações. É uma triste história que viveu o Nordeste e também o Ceará. E aí, no acampamento em Patu, à espera da construção do açude lá em Senador Pompeu, chegou até 16 mil pessoas nesse campo de concentração. Essas pessoas precisavam de comida, precisavam de hospital, precisavam de água. Sem estrutura nenhuma, morria muita gente. A construção do açude de Choró começa em 32. Mas no início da obra faltava pessoas para trabalhar aqui. E aí o que fizeram? Lá no acampamento em Patu, já tinha 16 mil pessoas vivendo em condições, só Deus sabe como. E aí o governo resolveu trazer 5 mil pessoas para trabalhar aqui no açude de Choró. 5 mil homens, algumas mulheres. Mas a grande maioria das mulheres, das crianças desses homens, ficaram lá em Senador Pompeu, lá no campo de concentração. Mas as condições eram as piores possíveis. Tanto morreu muita gente lá, em Senador Pompeu, no campo de concentração de Patu. E aí você pode olhar a história, conta muito sobre isso e tem muita matéria sobre o campo de concentração em Patu, em Senador Pompeu. Como morreu muita gente aqui no açude de Choró. Na seca de 15, na seca de 32, existiram 7 campos de concentrações aqui no estado do Ceará. Só no estado do Ceará. Os números chegam a 75 mil pessoas que ficavam nesses locais, sendo abastecidos precariamente por comida, por água, mas a falta de remédio, a falta de uma estrutura e principalmente de medicamentos para uma quantidade dessa de pessoas fazia com que muitas pessoas morressem. Lá em Senador Pompeu, na época, em 32, chegou a ter 16 mil pessoas, maior do que a população da própria cidade de Senador Pompeu. Dos 7 campos de concentração que existiu no Ceará,
Senador Pompeu, lá em Patu, é o único que ainda tem algum vestígio, algumas construções que relembram essa época. A gente sente que não é divulgado muito isso, mas se você for procurar a história, você vai perceber esse lado obscuro, esse lado triste da história do Ceará e do Nordeste, que em épocas de seca o governo colocava em campos de concentração, em locais, centenas, milhares de retirantes. E aí, para que eles não pudessem chegar até a capital Fortaleza e pressionar o governo por trabalho, dinheiro e comida. Aqui a gente está no centro de Choró, cidade de pouco mais de 12 mil habitantes. E a gente, quando pensa 90 anos depois da construção do açude, uma cidade de 12 mil habitantes, a gente imagina 20 mil pessoas trabalhando na obra do açude Pompeu Sobrinho em Choró. Você imagina a movimentação aqui nesse local, como era, as condições que essas pessoas viviam. Mas isso é história e a gente mostra para você. Com essas imagens a gente encerra o vídeo. A gente que atualizou você hoje mais uma vez da água. O açude já se aproxima de 16 milhões de metros cúbicos, chegando a 11% da sua capacidade. Aumentou mais 4 centímetros. Aos poucos o açude vai acumulando água. E a gente também contou um pouco da história triste, uma parte triste da história desse açude tão bonito. Uma atração turística aqui na região do Sertão Central, mas que na sua construção teve um lado triste. Além de ser uma época de seca, muitas pessoas morreram nesse local. Então deixa o like, comenta, compartilha. Se você quiser saber mais, pode deixar o comentário, a gente vai respondendo à medida do possível todos os comentários. É só dizer o nome, a cidade, alguma dúvida, a gente vai comentar. Então muito obrigado aí por você ter assistido o vídeo até o final. Se Deus quiser, a gente volta no próximo vídeo aqui do Açude de Choró.